Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje, como você viu aqui no título, eu vim falar um pouquinho sobre o que fazer para não reprovar mais no vestibular. Essa questão do vestibular, eu já falei diversas vezes aqui no meu canal, se você ainda não viu nenhum vídeo relacionado sobre isso, entra aqui e dá uma olhadinha. Mas essa questão de se preparar para o vestibular, de escolher um curso superior, é uma fase muito difícil, muito complicada, né? Na vida de qualquer um, principalmente hoje em dia, que a gente sofre uma pressão muito grande para essa questão da aprovação, enfim, a gente fica tão, às vezes, focado só nisso e esquece das coisas ao nosso redor. Enfim, fica uma coisa muito, tipo, eu preciso disso pra ontem, entendeu? E não uma questão de ter uma preparação para isso, né? Para chegar no resultado que você espera. Principalmente também em relação a essa questão da reprovação, porque é algo que às vezes as pessoas não ressaltam muito, né? A gente só escuta essa questão de você vai num cursinho, tantas pessoas aprovadas e não sei o quê. Essas aqui foram pra medicina, não sei das quantas, não sei das quantas. E você fica pensando, mas e se eu não passar? Né? Ninguém vai lembrar de mim, ninguém vai ressaltar que eu estive nesse cursinho, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Porque eu reprovei, eu não passei no curso que eu queria. O que será que as pessoas vão pensar de mim? E fica uma incógnita, assim, pra gente, né? E isso é muito interessante porque a gente pensa nessa questão da reprovação antes de fazer o próprio vestibular, né? A gente já fica querendo se perguntar isso o tempo todo pela questão do receio mesmo, do medo que a gente tem de que isso aconteça e que a gente não possa iniciar o curso naquele momento, que é o momento que a gente quer, às vezes nem é, na verdade, mas a gente é tão pressionado que a gente pensa que sim, tem que ser esse momento, tem que ser agora, tem que ser esse curso, sem a gente realmente pensar e estruturar nossos pensamentos. Isso é bem complicado, na verdade. E muitas vezes a gente tenta se preparar pro vestibular, tipo assim, eu preciso estudar todas as matérias, fazer isso, aquilo. Organiza um cronograma para poder passar no vestibular, um cronograma com as matérias e etc. Mas a gente esquece de nós mesmos, né? De preparar a gente também. Não só preparar os exercícios que você vai fazer, preparar os conteúdos que você vai estudar, mas também preparar você mesmo, né, para que isso aconteça. E isso não é ressaltado nos cursinhos, muitas das vezes, porque eles não querem isso, eles querem vender o material deles, vender o conteúdo deles, e eles não querem preparar a pessoa, né, o ser que vai lá fazer o vestibular. E isso é bem complicado, a gente não ressalta muito isso. E o quanto que isso é importante, né? Porque o vestibular, gente, ele exige muito da nossa mente, exige muito do nosso psicológico. A gente tem que estar preparado, a gente tem que tentar, de todas as formas, todas as maneiras, não deixar com que a nossa ansiedade, que o nosso nervosismo atrapalhe naquele momento. E muitas das vezes é o que acontece, você não passa porque você ficou nervoso, enfim. O vestibular, às vezes, é como se fosse uma maneira de falar se você é inteligente ou não, se você tem que ir ou não, se você é realmente bom ou não. E será que isso é necessário mesmo, né? E vamos parar pra pensar, né, gente? O vestibular é uma prova. É uma prova que você vai lá uma tarde, fica lá horas fazendo uma prova, que tem 500 milhões de questões, que tem textos gigantescos para você ler. A gente fica lá fazendo e às vezes dá branco, às vezes a gente fica cansado, a gente já vai ansioso, mas é uma prova e ela não tem como medir o seu conhecimento através daquilo. E eu penso muito em relação a isso, sabe? Que realmente não tem como medir, falar, não, você é inteligente, você não é, você consegue, você não consegue, através de uma prova, simplesmente. Porque realmente, os cursinhos eles vão lá e dão o quê? Matérias, conteúdos, disciplinas para você estudar, às vezes muita coisa para você assimilar ao mesmo tempo. E é óbvio que a nossa mente fica cansada, que a gente fica ansioso, que isso vai atingir várias áreas da nossa vida, assim, né? Não só a questão de querer atingir o seu objetivo, querer entrar na faculdade e entrar no ensino superior. E justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu vim trazer para vocês aqui um curso que se chama Aprendizagem Acelerada, que você vai aprender a trabalhar consigo mesmo, aprender a como se preparar para fazer o vestibular. Não simplesmente preparar as questões, que nem eu falei, os conteúdos, mas preparar você para isso, né? Isso que eu achei bem interessante, assim, o Thalisson e o Vitor são os fundadores, os criadores desse curso, e é um curso que ele tem 11 módulos, eu vou
passar assim rapidinho para vocês poderem entender um pouquinho como vai funcionar esses módulos, mas que esses módulos estão direcionados a você mesmo, entendeu? Não são conteúdos, então não tem matemática, geografia e tal para você estudar e questões, enfim, mas são videoaulas assim que também tem alguns conteúdos em PDF que você tem acesso, mas que você trabalha si mesmo, né? Questões de memorização, essa questão psicológica que eu falei pra vocês, que é muito importante. Como que eu vou preparar minha mente para receber tudo isso? Como que eu vou conseguir ler tudo que eu tenho que ler, né? Porque você tem uma grande demanda de livros e literatura para se aprofundar e às vezes a gente não tem tempo, mas como que eu vou ler tudo isso? Como eu vou fazer tudo isso? Também tem essas dicas no curso, essas técnicas, né? Essa questão também da concentração, tipo, como que eu vou me concentrar para fazer a prova, né? Como que eu vou me concentrar para estudar no dia a dia? Porque é difícil demais a gente conseguir sentar e estudar, não é simples, assim, que não é só isso que você tem que focar, entendeu? A questão também de anotar, o que que eu preciso anotar? Por que que eu preciso anotar isso? Enfim, para você ter essa base, entendeu? Você poder redirecionar as suas questões, quais são as suas prioridades, enfim, são questões que a gente esquece, né? Eles deixam para lá, na verdade. E o quanto que é importante a gente pensar nisso realmente. Também, né, essa questão da estratégia. Como eu vou usar a minha estratégia de estudos para atingir o meu resultado, atingir o meu objetivo? E a gente realmente não tem isso, assim. E a gente não recebe isso nos cursinhos. E muito menos a gente for estudar sozinho, porque a gente esquece, a gente só quer focar nos conteúdos, a gente só quer ir atrás das coisas, sem focar nós mesmos, que nem eu falei desde o início, né? Então, os nomes dos módulos são esses. O primeiro são os primeiros passos, né? Então, vai falar um pouquinho sobre os detalhes do curso, como vai funcionar, enfim, para que você tenha uma base. O segundo módulo é sobre essa questão psicológica que eu falei para vocês, para você preparar o seu psicológico para fazer o vestibular. O terceiro é sobre planejamento, como eu vou me planejar. O quarto é sobre acelerar essa aprendizagem, como que eu vou fazer para estudar tudo que eu tenho que estudar até o vestibular. O quinto é sobre concentração. E o sexto é sobre anotações dinâmicas, como que eu faço as anotações, o que eu vou anotar, enfim. O sétimo é sobre a leitura, né? Como eu vou fazer uma leitura que seja mais rápida, ágil, dinâmica. O oitavo é sobre a memorização, que eu já falei pra vocês que é muito importante, porque a gente precisa memorizar as coisas para poder chegar lá e ter essa base, né? O nono é sobre técnicas de revisão, então você precisa revisar o conteúdo, não só estudar, a gente esquece disso também. A gente só estuda e não revisa, o que é errado, porque você não vai lembrar do que você estudou no começo, né? E isso é bem complicado, porque a gente acaba esquecendo coisas que são, às vezes, parecem mínimas, pouca coisa, mas na verdade não é. O décimo fala sobre os exercícios e simulados, que também é uma coisa que você tem que praticar bastante e que é bem cansativo, né? Então, como eu vou fazer isso? Como funciona essa questão da base de exercícios? E o 11º é sobre um plano de ação. Como eu vou me estruturar? Quais são as estratégias que eu vou usar? Porque a gente não recebe isso de mão beijada na maioria das vezes. E além desses 11 módulos, vão ter mais dois, que são dois bônus, bem interessantes. Um que fala sobre o sono e o outro que fala sobre alimentação e produtividade. Então, assim, muito interessante. Só pelo nome já dá para perceber que são coisas assim que a gente não escuta muito falar, que não vem gente tentar nos instruir em relação a isso, é simplesmente disciplinas, disciplinas, disciplinas e esquece todo o resto. Então, basicamente, é um curso de acesso online que você vai receber sua senha, o seu login, para que você possa acessar esses conteúdos que eu falei para vocês, esses módulos. E são videoaulas, que também tem alguns conteúdos em PDF, então é tudo muito prático, rápido também, não é uma coisa que fica, sabe, enrolando e postergando, é algo rápido e simples, porque você tem que tentar trabalhar esses conteúdos que eu falei para vocês, que são conteúdos para nós mesmos, e também, né, conciliar com os conteúdos mesmo, que são de matemática, história, geografia, enfim, disciplinas mesmo, né? Então, você tem que tentar conciliar os dois cursos para que você chegue no resultado que você quer. Então, eles garantem que vocês vão conseguir a aprovação dentro desses 7 meses de curso. E o valor do curso é de R$ 347, tá? Você pode fazer parcelado. E para você ver todas essas questões também, ler certinho, tem vídeo explicando certinho como vai funcionar esses módulos e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse. Mas eu achei super interessante porque, que nem eu falei, não é uma coisa que a gente escuta muito. As pessoas não estão interessadas em te direcionar em relação a isso e é algo que é super importante. E além de tudo isso,
Esse curso também, se você pagar o curso, né, você tem 7 dias para você dar uma olhada no conteúdo e tudo mais. E caso você não goste, caso você não tenha interesse, dentro desses 7 dias, o Thalisson e o Vitor vão devolver o dinheiro de vocês, caso vocês queiram cancelar o curso, não tenham gostado, acham que não vale a pena, vocês podem cancelar que eles retornam o valor total para vocês, tá bom? Só queria ressaltar de novo que é muito importante a gente pensar em nós mesmos e não deixar de pensar nisso, não deixar de pensar na nossa mente, no nosso psicológico, porque senão isso afeta muito na hora de chegar lá e fazer vestibular, fazer a prova, né? Como eu disse, os links vão estar aqui abaixo. Também tem um cursinho pequenininho, assim, um e-book que eles disponibilizaram gratuitamente sobre 8 técnicas para ser aprovado. Eu vou deixar aqui embaixo se vocês tiverem interesse, porque a partir desse conteúdo das 8 técnicas, que é um e-book, vocês já vão ter uma noção de como vai funcionar esse curso, né? Que é da aprendizagem acelerada em 7 meses. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até as próximas.